Um bom dia com as bênçãos do Senhor. Estamos iniciando o quarto tema da série Seminário Vida Campestre. Por que sair e quando sair das cidades para ir para o campo? No tema número 1, nós analisamos como sair e para onde sair, que é muito importante. Primeiro eu preciso saber como vou sair e para onde. O segundo tema, analisamos 2 tópicos, mas agora por que sair e quando sair. E estudamos aí comunhão com Deus e formação do caráter. 2 tópicos importantes. E isso nos mostra que a necessidade de sair é quando o Senhor abrir as portas, o caminho, e você poder sair. Se for ontem, melhor ainda, porque as bênçãos do campo são inigualáveis. Só no campo você pode conseguir um ambiente que facilite a formação do caráter, a comunhão com Deus. São os 2 tópicos do segundo tema. No terceiro tema, analisamos 3 tópicos. Por que sair e quando sair? Foi preservação da saúde, salvação da família e ganhar a subsistência às famílias pobres que passam necessidade nas grandes cidades. Isso é muito importante porque às vezes a pessoa pensa que para evangelizar a cidade ele tem que sofrer, passar necessidade, dificuldade para comer e vai comprometendo a saúde, e essa não é a vontade de Deus. O homem foi projetado para viver no campo. Mas como estudamos no primeiro tema, a nossa localização no campo não pode ficar muito longe das cidades, porque nós temos que evangelizar. Temos que levar a mensagem da advertência, porque os juízos de Deus estão caindo nas cidades, que é o nosso quarto tema agora. Nós vamos estudar escapar dos juízos divinos e preparação para a crise final. 2 tópicos. Por que sair e quando sair. No estudo de hoje, porque os juízos de Deus estão caindo nas cidades e precisamos escapar desses juízos e estar preparados para a vinda do Senhor. Então, hoje, devido a toda essa situação especial que o mundo está vivendo com o coronavírus, está havendo uma grande movimentação nas pessoas pensarem em sair da cidade e ir para o campo. Mas o Senhor diz o seguinte, não diz sair de maneira assim abrupta, sem planejamento, como estudamos no primeiro tema, sem saber para onde. Não, tem que ser tudo planejado. Tudo tem que ser pesado, como diz o Senhor, para que não haja prejuízo nessa mudança. Você tem que saber o que vai fazer no campo. Você precisa saber como vai gerar renda no campo. Você tem que agora reestruturar uma vida de uma forma diferente como vivia na cidade. Então é muito importante vocês assistirem o primeiro tema, saber como e para onde. Agora, é muito importante, diz o Senhor, educar nosso povo a sair das cidades para o campo. Nós temos que adquirir conhecimento para saber como sair, para onde sair, por que sair e quando sair. Porque se não seguirmos a orientação do Senhor nesse sentido, nós vamos ter dificuldades e o que poderia ser uma bênção se transforma em um fracasso. E o pior ainda, descrédito para a palavra de Deus. Diz o Senhor, em Mensagem Escolhida, volume 2, página 359. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. E observem, vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Não podemos sair de última hora. Não podemos sair quando o decreto dominical estiver em nossa frente. Porque saindo do decreto dominical, que será de maneira assim repentina, como aconteceu com o coronavírus, para onde vamos sair?
O que faremos no campo? Nós precisamos adquirir conhecimento. Bom, o sexto tópico do nosso estudo, então, é escapar dos juízos divinos. E aqui o Senhor dá um exemplo no que aconteceu com a cidade de São Francisco dos Estados Unidos. Está relatado em Eventos Finais, página 9. Diz o Senhor: saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. E depois diz: para fora das cidades, é minha mensagem neste tempo. Isso já faz muitíssimos anos, mais de um século. Neste tempo, estáis certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. A quilômetros de distância, nós vimos no primeiro tema que a orientação do Senhor é a distância que Ele recomenda, de 5 quilômetros até, dependendo do caso, Ele fala da cidade de Nova York, nunca menos de 50 quilômetros, por causa da influência e a corrupção dessas cidades. E aqui Ele dá como exemplo uma olhadela a São Francisco, do modo como é hoje, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. O que tinha acontecido em São Francisco? Grande terremoto, que foi em 1906. Agora, quando se pensa de uma grande cidade, nós imaginamos uma cidade populosa, como a cidade grande, 15 milhões de habitantes, etc. Mas São Francisco, na época do terremoto, quando saíram as mensagens advertindo-os para se arrependerem dos pecados, São Francisco tinha 342.782 habitantes. Agora, no livro Evangelismo, página 403, nos mostra qual o conceito de grande cidade. Diz: não se calcula a impiedade de São Francisco. Então, quando o Senhor fala de grande cidade, não se refere a uma cidade assim, de milhões de habitantes, mas a uma cidade grande em impiedade. E dessa cidade nós temos que estar longe. Percebem? Por que estou falando isso? A população das cidades mencionadas no Espírito de Profecia, assim com mais frequência, está Nova York, Chicago, São Francisco, Los Angeles e Oakland, que fica do outro lado da ponte de São Francisco. De um lado São Francisco, do outro lado está Oakland. Olha que interessante. Nova York tinha na época 3.437.202 habitantes, em 1900. Chicago tinha 1.698.575. São Francisco tinha 342.782. Los Angeles tinha apenas 102.479 habitantes. E Oakland, a menor de todas, 66.960. Nosso conceito de cidade grande, Oakland ficaria excluída. Seria uma cidade pequena, 66.000 habitantes. Tá? Não das menores, mas seria uma cidade pequena. Hoje, Oakland tem 399.000, aliás, no ano 2000, 399.484 habitantes. Nova York, no ano 2000, 8.008.000 habitantes. E assim por diante. São Francisco, 776.733. Mas observem aqui, em Eventos Finais, página 95. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. E observem, uma olhadela São Francisco, do modo como é hoje, 1906, que tinha 342.000 habitantes. Essa era uma grande cidade. Falaria a vossa inteligência, mostrando-vos
a necessidade de sair das cidades. Isso está na página 95. Eventos finais, página 115, tem uma mensagem muito importante. A cidade de São Francisco é uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. Em que sentido é uma amostra? Porque a impiedade de São Francisco era muito grande. Como diz o texto que foi mencionado anteriormente, quando diz, não se calcula a impiedade de São Francisco. Assim também era a cidade de Oakland. E assim também diz que a cidade de São Francisco é uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. Qual era a situação de São Francisco? E aqui menciona as duas cidades, São Francisco e Oakland. Em eventos finais, página 114, diz o Senhor, São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra. Essa era a impiedade que excedia os limites da tolerância do Senhor. E o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. Isso foi em 1903. Segundo a Wikipédia, no censo 2004, para São Francisco, da Califórnia, 1 de cada 5 pessoas do sexo masculino era homossexual declarado. 20% dos homens acima de 15 anos. E 10% da população total é composta de homossexuais homens. Bom, o que aconteceu com São Francisco? Em 1903, vou reler o texto que está na página 114, de eventos finais, diz, São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. 1903. Em eventos finais, página 95, diz o Senhor, para fora das cidades, em minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades em impiedade. Uma olhadela a São Francisco do modo como é hoje, 1906, 3 anos depois, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. E na página 115, como foi mencionado, a cidade de São Francisco é uma amostra do que o mundo inteiro está se tornando. O que aconteceu no ano 1906? Em 18 de abril de 1906, às 5 horas e 14 minutos, um grande terremoto, 8,25 na escala Richter, assolou São Francisco, originando terríveis incêndios, além de cortar o abastecimento de água da cidade. 72% da população ficou desabrigada. 23 mil estruturas entre casas e edifícios desapareceram. Irmãos, havia ou não havia adventistas ali? Eu não sei, mas é bem provável que havia. Agora, esse terremoto ocorreu por causa de falhas nas placas tectônicas da Terra, alguma coisa assim? Não. Veja o que diz, eventos finais, página 115. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades iníquas. As profecias cumprir-se-ão com tanta certeza como vimos a desolação de São Francisco. Isto foi escrito em 24 de maio de 1906, enquanto que o terremoto foi 18 de abril de 1906, um mês antes. E em eventos finais, página 114, diz, o terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Então, os juízos de Deus começaram a cair há muito tempo. E vejam o que está escrito no livro do Evangelismo, página 27.
Esto fue escrito, ese trecho, no dia 26 de abril de 1906. Tá? Logo depois do terremoto de São Francisco. Tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Bom, por isso que diz o Senhor que demos uma olhada a São Francisco, como é hoje, isso falando naquele tempo. Isso falaria a nossa inteligência a necessidade de sair das grandes cidades, dominadas pelo pecado, porque o juízo do Senhor iria cair. Agora, trazendo essa realidade para o tempo mais contemporâneo nosso, em 2004, teve um terrível terremoto e tsunami no Oceano Índico. Tá? E lembrando de um texto que está em Eventos Finais, página 113, diz: ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. O que aconteceu nesse terremoto e tsunami de 2004, que afetou o Oceano Índico? Mais de 230 mil mortos em 14 países, inundações em comunidades costeiras com ondas acima de 30 metros de altura, terremoto com intensidade de 9.1 a 9.3, escala MW, o terceiro maior registrado por sismógrafos e o de maior duração já observada, entre 8,3 e 10 minutos. Irmãos, eu já participei de alguns terremotos, mas são terríveis e tenebrosos, sabe? A casa chacoalha de uma maneira impressionante. E a poeira se levanta, telhado onde tem poeira, enfim. Isso durando, acredito que menos de um minuto. Mas ficar em um terremoto, 8,3 a 10 minutos, deve ser terrível. Por isso que nós devemos lembrar a palavra do Senhor. Como está escrito no Evangelismo, na página 27, tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Agora, na página 113 diz: ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestade e ventos destruidores. O que aconteceu em 2005? Furacão Katrina. Mais de 1.833 mortos, sendo o mais violento desde 1928. Dano total estimado em dólares de 2005, 81 bilhões de dólares. Perto do triplo do dano provocado pelo furacão Andrew, em 1992. 80% de Nova Orleans e grandes áreas dos arredores ficaram alagados por semanas. Os maiores danos foram nas áreas costeiras, onde 90% das cidades litorâneas do Mississippi ficaram alagadas por horas, com a água chegando entre 10 a 19 quilômetros de distância da praia. Centenas de milhares de residentes locais ficaram desempregados. Katrina redistribuiu mais de 1 milhão de pessoas da região central costeira do Golfo para diversos lugares do país, chegando a ser a maior diáspora na história dos Estados Unidos. Vocês percebem? Por isso que o Senhor diz: tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Só que essas pessoas que estão sofrendo esses danos, e mesmo irmãos nossos que estão ali no meio, eles precisam ser advertidos, porque o juízo do Senhor está caindo. Janeiro de 2010, terremoto no Haiti. Mais de 220 mil mortos. Terremoto com intensidade 7.0 escala MW, com epicentro aproximadamente a 25 quilômetros a oeste de Porto Príncipe, capital do Haiti. 3 milhões de pessoas foram afetadas.
250.000 residencias y 30.000 estabelecimentos comerciais foram destruídos ou severamente danificados. E observem, o número de mortos de membros da Igreja Adventista chegou a 600, segundo relatado pelos líderes da igreja local. Metade das 115 igrejas que desabou na região é considerada perda total. Mais de 27.000 adventistas estão desabrigados. Suas casas foram destruídas durante o tremor que atingiu a capital haitiana. Essas foram informações da Associação Central Amazonas e a Associação Brasil Central, naquele tempo. Vocês percebem a importância dessa página Evangelismo, onde eles têm ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão extremamente pecadora serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio? É muito sério. Em fevereiro do mesmo ano, 2010, terremoto e tsunami no Chile. 550 mortos. Terremoto com intensidade 8.8 MW e duração de 3 minutos, afetando 6 regiões administrativas do país, que abrigam aproximadamente 80% da população total. E 9% das pessoas afetadas sofreram perda total de suas residências. O terremoto produziu um blackout com duração de vários dias em algumas localidades, afetando 93% da população geral e um prejuízo de 15 a 30 bilhões de dólares. Realmente sério. Japão, 2011, terremoto e tsunami. Aproximadamente 18.600 mortos. Terremoto com intensidade 9.0 MW. 129.225 edifícios totalmente destruídos e 254.204 semidestruídos e outros 691.766 edifícios parcialmente danificados. Prejuízo total estimado 235 bilhões de dólares. Tsunami com ondas acima de 40 metros e 50 centímetros de altura, viajando até 10 quilômetros distantes do mar. Aproximadamente 4,4 milhões de moradias do nordeste do Japão ficaram sem eletricidade e 1,5 milhão sem água. O tsunami causou um acidente nuclear em 3 reatores do complexo de usinas nucleares de Fukushima, da Aichi, provocando a evacuação de centenas de milhares de pessoas. Por isso que nós temos que levar em consideração muito a sério a palavra de Deus. Não é por acaso que Deus levanta os profetas, não é por acaso que Deus levantou a Ellen White como mensageira para advertir-nos do que iria acontecer, para nós podermos sair do lugar, porque Deus tem contenda com os pecadores, sabe? E os pecadores são convidados a abandonar o pecado. E enquanto isso, como a mensagem é rejeitada, é desprezada, os mensageiros são desprezados, o Senhor com o juízo está levando a pessoa a entender que existe um limite para o pecado. Passou do limite, o Espírito Santo se retira e o destruidor entra em cena. E o Espírito Santo se está retirando. Furacão Sandy, 2012, Nova York. 285 mortos em 7 países. Propagação dos ventos por uma extensão de 1.800 quilômetros, afetando 24 estados norte-americanos, da Flórida a Maine. E no Canadá, Ontário e Quebec, com um prejuízo de 53 bilhões. Por mais rico que seja um país, perde 50 bilhões aqui, 100 bilhões ali, 200 ali, chega uma hora que a pobreza vai atingir. Todo esse prejuízo aconteceu com esse furacão. Nas Filipinas, em 7 de novembro de 2013,
um tufão nas Filipinas. Ventos de 235 km por hora e rajadas de 275 km por hora. Bom, foi uma destruição muito grande. Mas o que é interessante, o que está no Evangelismo, no livro Evangelismo, página 29. Deus sente no coração ter que fazer isso aí. Porque não é o propósito de Deus castigar, destruir, é salvar o ser humano. Como salvar um ser humano que se esconde de Deus, foge de Deus, não quer ouvir a mensagem de salvação? Não está na sua agenda estudar o Evangelho, que é o único remédio para o pecado. E o Senhor diz para a sua igreja o seguinte: em todas as partes há homens que deviam estar empenhados em ministério ativo, dando a derradeira mensagem de advertência ao mundo caído. Os habitantes das ímpias cidades, prestes a serem atingidos pelas calamidades, têm sido cruelmente negligenciados. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. E aqui o Senhor pergunta: quem, porém, está dando à realização desta obra o dedicado serviço que Deus requer? O Senhor fez a pergunta, nós precisamos responder. E no Grande Conflito, página 659 diz: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. Não é Deus que destrói o mundo, não é Deus que destrói as cidades. Mas Deus, ao retirar-se, como aconteceu em Jerusalém no passado, e então vieram os babilônios e sitiaram Jerusalém, destruíram a cidade e o templo e levaram o povo para o cativeiro. Assim hoje, ao retirar-se o poder protetor de Deus das cidades, por causa da impiedade e a rejeição de Deus, então entra o destruidor e causa todos esses danos e morte. Profetas e Reis, página 277. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas, em todas elas, pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Porque na vinda do Senhor Jesus Cristo é a destruição completa. Então, antes disso, cada ser humano pode lançar mão do tempo, a oportunidade e o privilégio de alcançar a salvação e a vida eterna. Mas para isso alguém tem que adverti-lo. Alguém tem que falar. Não adianta adquirir conhecimento e ficar conosco, e pior ainda, sabendo o que vai acontecer, sair da cidade e ir para o campo e ficar longe da cidade para observar a destruição da cidade. A ordem do Senhor não é essa. Saia da cidade, vai para o campo e advirta a cidade do que vai acontecer. Esse é o plano de Deus. Mensagem Escolhida, volume 3, página 391. Estas coisas são o resultado de gotas as taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Tem havido terremotos em vários lugares, mas essas perturbações têm sido muito limitadas. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios erigidos com grandes despesas certamente tornar-se-ão montões de ruínas. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra.
Então, o mundo, e nós sabemos que estamos chegando no fim. E o mundo precisa ser advertido, sabe? E nós precisamos nos advertir também que estamos aí apegados à cidade e que poderíamos já planejar nossa saída para o campo. E advertir todos nossos amigos, colegas de trabalho, enfim, dizer por que estou indo para o campo. E voltar depois e continuar advertindo a todos quantos for possível para que ninguém pereça. Veja que nos fala de Los Angeles. Na época tinha aproximadamente 120 mil habitantes. Cenas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Uma admoestação similar no tocante ao ato de construir em Los Angeles. Isso foi em 1906. Não investir na grande cidade. Da grande Nova York, em 1902, foi escrito, isso está em Eventos Finais, página 112. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Isso está escrito em Eventos Finais, página 112 e página 113. Foi escrito em 1906. Em Eventos Finais, página 84, diz, o Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar esta questão como algo sem importância. E aqui ela acrescenta no fim. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Claro, imaginem em uma destruição de uma cidade, e você está em um lugar como este, que a qualquer hora pode colher banana, pode colher mandioca, aipim, macaxeira, como se chame. Podem colher hortaliças, verduras frescas. Você pode plantar o feijão, o milho e ter todos os seus alimentos básicos para sobreviver em um tempo de crise. Por isso diz, quem tem um pedaço de terra podem se considerar reis e rainhas nesta situação que se avizinha sobre o mundo. Serviço Cristão, página 155, é acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os céus. E será decisivo para todo o mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas a tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, o domingo, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Olha que interessante. Quem conhece as profecias, o decreto dominical sairá dos Estados Unidos, sabe? E os textos que já foram lidos estão mencionando São Francisco, está mencionando Chicago, Los Angeles, certo? E Nova York. Agora, quando forem destruídas essas cidades por causa dos juízos, o que eles vão entender? Que Deus está castigando os Estados Unidos por não guardar o domingo. E então sai o decreto dominical. Por isso, essa preocupação que existe hoje e o fato de pensar que esse movimento da Aliança Europeia,
a outra em prol da família e da ecologia, o meio ambiente, que seria agora um momento propício, dada a situação do coronavírus, sair o decreto dominical? Não. O decreto dominical não vem da Igreja Católica, vem dos Estados Unidos, a União das Igrejas Protestantes, mas por causa deles entenderem que Deus está castigando os Estados Unidos, porque de lá vem o decreto. E por isso que estão sofrendo os danos e prejuízos e destruição de cidades. Como todo mundo estará sofrendo do mesmo problema, destruição de cidades, todos vão aderir ao decreto dominical. Sejam das religiões lá do Oriente, do Ocidente, de onde for, Norte e Sul, todos vão estar sofrendo e então há uma união em torno dessa questão, mas o decreto sai dos Estados Unidos. Sabe? E o que provoca o decreto? A destruição das cidades. E por que vão ser destruídas? Porque estão se tornando como Sodoma e Gomorra. E aí os juízos de Deus vão cair sobre as cidades. E diz, Serviço Cristão, página 155. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma catástrofe seguirá de perto a outra. E os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é a estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Imaginem, todo mundo sofrendo, todo mundo sem conhecimento do Evangelho. E eles vão entender que a destruição da cidade é causada pelo desprazer de Deus por não santificar o domingo. Para onde eles vão apontar? Os únicos teimosos que continuam obstinadamente por guardar um dia, o sábado, e então já pensou que virá sobre nós. Pois é, em Eventos Finais, página 96, diz, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades, como fez Enoque. Devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados. Fora da cidade. Estando localizado fora, se trabalha na cidade. Se trabalha em que sentido? Pregar o Evangelho. Diz o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim. Não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Nossa mensagem é de advertência. Então, esse tópico, que é o sexto que temos analisado, tem a ver o porquê sair e quando sair. Sabe? Os juízos estão caindo há muito tempo. Então, qual o tempo de sair? É hoje, quanto antes possível. Se localiza um lugar mais seguro, vai na cidade, adverte as pessoas, retorne assim. Isso requer um esforço, um sacrifício, etc. Mas é melhor que você ficar na cidade para dar advertência lá dentro e você estar lá dentro. Como você viu a experiência em Haiti, quantos morreram por causa disso? Agora, o sétimo tópico é preparação para a crise final. Eventos Finais, página 99 e 100, diz, repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias às cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro, observem, o problema de comprar e vender será bem sério, que está escrito no Apocalipse. Não podemos comprar nem vender. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres de interferência dos inimigos. Sair das cidades. E ainda há mais um problema. Ciência do Bom Viver, página 364, diz, em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida na cidade estão se tornando cada vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós.
E sair das cidades se tornará uma necessidade para muitas famílias. Tá? Qual o problema com os sindicatos? Na meditação matinal do ano 77, Maranata, o Senhor vem, no dia 23 de junho, que é a página 180, diz: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Por quê? Porque numa paralisação total e bloqueando a estrada, etc., as grandes cidades vão ficar sem combustível, sem alimento e assim por diante. Por isso que o sindicato será um dos instrumentos que trarão à terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. E depois acrescenta: a vida dos que recusam ligar-se a essas uniões estarão em perigo. Essas uniões, sindicatos, são um dos sinais dos últimos dias. Deus vai advertindo. Na mesma meditação, Maranata, o Senhor vem, 21 de junho, página 178. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. E observem, dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Por isso que o Senhor diz: saia antes de que comece a confusão, porque a confusão vai existir. Fundamento da Educação Cristã, página 322. Diz o Senhor: deve haver terra para cultivo. Não está muito longe o tempo em que as leis contrárias ao trabalho dominical serão mais rigorosas e deve-se fazer um esforço para adquirir terrenos afastados das cidades onde se possam cultivar frutas e verduras. A agricultura oferecerá recursos para o sustento próprio e poderiam aprender-se também diversos outros ofícios. Este trabalho real e ativo requer ao mesmo tempo força intelectual e muscular. É aí que tem que cuidar da saúde. É necessário método e tato para cultivar com êxito frutas e verduras. Os hábitos de laboriosidade serão um importante auxílio para os jovens ao resistirem à tentação. Então, o plano de Deus, sabe, ele considera todos os aspectos da vida para preservar o ser humano na melhor condição, mesmo nas situações de caos. No livro Beneficência Social, página 184, deve-se também comprar terreno, a fim de que famílias que não conseguem trabalho nas cidades, por causa da observância do sábado, possam adquirir pequenas propriedades agrícolas e assim ganhar a sua própria subsistência. Esta é uma necessidade positiva neste país, os Estados Unidos. E isso também passa a ser para os demais países. Mensagem escolhida, volume 2, página 359, diz: se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. O mundo protestante criou um sábado idólatra, no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papado. Por essa razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. E afinal, sairá o decreto dominical, que será o sinal de fuga das cidades. Não é mais um tempo para sair das cidades tranquilamente, não, é um momento de fuga. E assim diz Eventos Finais, página 121.
Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos, judeus, fuga, assim ao arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, o domingo, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, fugir. Mas para fugir tem que ter um lugar preparado. Passo preparatório ao sair das menores, vai para as menores, para lares retirados, em lugares solitários entre as montanhas. Agora, existem alguns requisitos importantes para dar esse passo, sair das cidades e ir para o campo. Primeiro, tem que ter confiança em Deus. E para ter confiança em Deus, precisa ter comunhão com Deus. E aí, nessa comunhão com Deus, está a formação do caráter, que é o que nós estudamos no segundo tema. Precisa ter determinação, muito ânimo, porque vai enfrentar dificuldades, paciência, perseverança, orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque você vai trocar, inevitavelmente, conveniências por inconveniências. Vai trocar confortos por desconfortos, facilidades por dificuldades, o conhecido pelo desconhecido. E vai trocar trabalho por muitíssimo trabalho. Então, precisa orar sem cessar. Resumindo tudo, nós estudamos no início como sair, para onde sair, depois por que sair e quando sair, e isso já vimos através de 7 tópicos. E aqui a primeira pergunta é: quando sair da cidade para o campo? Conforme está escrito em Eventos Finais, página 95, neste tempo, o mais depressa possível. Segunda pergunta: por que sair neste tempo das cidades para o campo? Aí, primeira resposta, tem 5. Ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Isso está em Eventos Finais, página 97. Porque tudo que está na natureza é bom e desperta sentimentos de gratidão e louvor a Deus. Segundo, por que sair da cidade? O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Isso está em Eventos Finais, página 97 e 98. Não há nenhuma em 100. Terceiro, por que sair? Melhor saúde física no ambiente rural. Isso está em Eventos Finais, página 98 e 99. Quarto, salvar a família. Mensagem escolhida, volume 2, página 354. E aqui cita a experiência de Ló, que diz: houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, e sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar a sua família. Este é o tempo para que nosso povo leve suas famílias da cidade para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos mais avançados em anos serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Eventos Finais, página 97 e 98. Então, neste tempo, não podes esperar sair o decreto dominical para sair correndo. Porque se você espera, você comprometeu sua formação do caráter, você comprometeu sua comunhão com Deus, comprometeu sua saúde, comprometeu seu preparo para sair para o campo. E vai sair para onde? E aqui, a quinta razão do porquê sair da cidade diz o seguinte, está em Mensagem Escolhida, volume 2, página 359.
todas as coisas prontas para a crise. Isso também está em Eventos Finais, página 99, página 100, e diz: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo. Repetidas vezes, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas, sair das cidades para as zonas rurais. Frequentemente. Porque a necessidade primária do ser humano é a alimentação. Hoje você tem um salário, um trabalho, uma aposentadoria, vai no supermercado, se abastece e a vida vai caminhando. Mas quando chega o dia que não possa comprar nem vender, muitos pensam que Deus vai suprir a necessidade, mas o que está escrito: saia, produza seu alimento, porque haverá um tempo de muita dificuldade que não poderá comprar nem vender. É claro que quando falte água e não há alimento na terra, como diz o profeta Joel, então Deus não vai sustentar. Mas até lá você precisa produzir seu alimento. Síntese, final do tema. Como sair neste tempo das cidades para o campo? Isso é muitíssimo importante. Não pode sair de maneira precipitada, vendendo propriedade na cidade, porque ela tem que vender a baixo custo, tá? Para poder vender. Vai para o campo, não sabe o que fazer, não consegue se estabelecer, tem que vender para voltar para a cidade e outra vez com prejuízo, porque vai vender por menos do que você comprou, e volta para as cidades com menos recursos. E a passar mais dificuldades e ainda levando descrédito à mensagem do Senhor. Como sair neste tempo das cidades para o campo? Diz o Senhor em Eventos Finais, página 120. Não são aconselhadas mudanças precipitadas. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente consideradas. Tudo pensado, nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade. E na página 121, Eventos Finais, diz: qual será o sinal de fuga das cidades para o campo? Preparado ou despreparado? Última chamada. Ao arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Aí tem que fugir. Bom, Deus sempre nos dá mensagens de conforto, de ânimo, tá? Para não ficar assim preocupado que você tem que resolver o problema. Não. Você nunca deve esquecer o seguinte: a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Deus, tudo que Ele ordena, tudo que Ele manda fazer, são habilitações. Todo mandamento de Deus é uma habilitação. Quando a pessoa recebe o mandamento do Senhor e se dispõe a cumprir, o Senhor o habilita para cumprir. Então, o peso não pode ficar sobre nossos ombros, porque Deus não colocou esse peso. O Senhor apenas nos está mostrando a direção que precisamos caminhar. E assim como no passado, a nuvem acompanhou o povo de Israel no deserto durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, assim o Senhor nos vai guiar até o lugar que Ele determinar. E aí não tem como errar. Por isso é interessante a mensagem que está no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 a 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda,
para que seas bem-sucedido por onde quer que andares. Não ceses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Maravilhoso. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Este vídeo e muitos outros estão no canal Sinais para a Eternidade. Eu les recomendo, pelo menos, assista aos 4 desse seminário de vida campestre. Porque aí você vai poder entender o como sair, para onde sair, e depois em 7 tópicos, por que sair e quando sair. E assim poderá enfrentar os dias que virão, como diz o profeta, para que quereis o dia do Senhor? Não é dia de luz, é dia de trevas. E ele dá um exemplo. É como alguém fugindo do leão, dá de encontro com o urso, que é pior que o leão. E fugindo do urso, entra em casa, fecha a porta, se encosta na parede e é mordido por uma cobra. Assim será o dia do Senhor. Dia de trevas e não de luz. Mas Deus quer que você continue com a luz da presença do Senhor Jesus Cristo, mas para isso precisa sair da cidade para o campo. Que o Senhor o abençoe. E lembre-se, nunca se esqueça, a decisão é sua, o poder é de Deus. Amém. Eu animaria a entrar no canal YouTube Sinais da Eternidade. Aí você vai encontrar este vídeo e vários outros que explicam sobre como sair da cidade para o campo. Mas, veja, não é apenas saber como, eu preciso saber por que sair, quando sair, para onde sair e como sair. Todos esses pontos são importantes, por isso o Senhor disse, educai o nosso povo a sair das cidades para o campo. É necessário adquirir conhecimento, para que essa saída seja uma bênção para você e sua família, e não um fracasso, que não é a vontade do Senhor. Lembre-se, a decisão é sua, o poder é de Deus.